Bem, pessoal, tem muita gente aqui no canal me perguntando não só sobre o potencial de valorização dos tokens ligados direto ou indiretamente a metaversos, mas também é, existem muitas dúvidas sobre o que seria um metaverso e a capacidade dele de efetivamente aglutinar tanta riqueza, né? Se a gente pegar os metaversos ligados a tokens no mundo cripto, o token Mana, que é o metaverso nativo da Decentraland, está numa capitalização de 5,6 bi. A Sand está com uma capitalização de 4,3 bi. Efetivamente, não tem como a gente saber qual vai ser o nível de impacto tanto social quanto econômico dos metaversos. A única coisa que já se sabe é que o metaverso é a próxima revolução em termos de tecnologia, revolução no nível web e mobile, né? A gente viveu uma revolução na década de 90, que foi o surgimento da internet, e muitas pessoas acharam que aquilo ia atingir uma maturidade dentro de computadores pessoais e de repente surgiu um smartphone capaz de mandar e-mail, que era o BlackBerry, e muitos achavam que aquilo estava próximo da maturidade. De repente surgiu o iPhone, que efetivamente desrompeu com tudo que a gente já conhecia. E o que se vê do surgimento do iPhone até a presente data é somente uma evolução do que foi aquela revolução. Efetivamente, o iPhone chegou na sua maturidade tecnológica. A cada passo que se dá na velocidade de tráfego, na capacidade de processamento de dados, as funcionalidades ficam mais instantâneas, oferecem muito mais capacidade em termos de processamento de dados, mas o fato é que em um determinado momento a tecnologia veiculada pelos móveis já vai ter atingido a sua maturidade. A gente já está muito próximo disso e meio que já vai ter esgotado os potenciais de efetivamente proporcionarem experiências imersivas para o ser humano, porque o ser humano está sempre insatisfeito, né? E está sempre buscando novas experiências, e essa imersão que o metaverso é capaz de proporcionar vai ser a realidade da Web 3.0. Tudo caminha para que o metaverso protagonize uma revolução do nível da internet e dos móveis. A única coisa que se sabe hoje, a gente não tem como prever como os metaversos vão funcionar. A única coisa que se sabe hoje é que as 4 Big Techs, quando eu falo Big Techs, é Apple, Google, Facebook e Microsoft, estão investindo bilhões de dólares na criação dos seus próprios metaversos. A interoperabilidade entre esses metaversos e o quão descentralizado eles vão ser, a gente ainda não sabe. Nessa seara de tentar prognosticar o que vai ser essa tecnologia no futuro, existe muita especulação, né? A ficção científica acaba dando mais luz para o que vai ser do que analistas que eventualmente tentem pontificar que a Decentraland vai ser a base ou o metaverso do Fortnite. Cada um tem um nível de centralização diferente. O Fortnite ele é muito centralizado, mas ele é muito mais realista. O Roblox ele já permite um ecossistema em que desenvolvedores de forma independente e a economia do Roblox permite uma maior fluidez entre os usuários. Já no Fortnite, a economia gira basicamente entre o usuário e a empresa. Tudo isso vai ser construído pelas vicissitudes e pelas necessidades dos usuários. O mundo cripto é só uma parte do que vai ser o metaverso. Eu, por exemplo, jogo todo dia o Mega Cryptopolis pela rede Tron, justamente porque o gás na Ethereum está muito alto.
Então, tem gente que joga na Ethereum desde a fundação, mas quem faz a ponte entre a Ethereum e a Tron é a Matic, que faz essa interoperabilidade. Por isso que eu insisto em que vocês adquiram bastante Matic, porque no futuro, quando esses metaversos se comunicarem uns com os outros, muito provavelmente em metaversos que rodam em blockchains, muito provavelmente quem vai fazer a ponte entre essas diversas linguagens de blockchains diversas vai ser a Polygon Matic. É muita especulação em torno do real impacto dos metaversos sobre a nossa vida. Mas não se enganem, porque a medicina, o consumo, tudo vai ser muito impactado. As experiências vão ser cada vez mais imersivas. O próprio Mark Zuckerberg, ele pretende distribuir a preço de custo, em poucos anos, não só óculos de realidade virtual e imersivas para metaversos, mas todos os itens necessários para que os usuários tenham uma experiência imersiva o mais próximo possível da realidade. A pandemia só aproximou a nossa geração que tá presenciando o surgimento do metaverso, dessa realidade que vai ser a Web 3.0. O mundo ainda está engatinhando, não sabe. A gente sabe que é uma revolução silenciosa que está acontecendo, e de uma hora para outra a gente vai estar imerso dentro desse mundo. Por enquanto a gente compra terrenos que são NFTs, vende terrenos. Aqui no caso eu produzo, eu tenho indústrias que produzem. Tudo inspirado no mundo real. As experiências são imersivas, mas economicamente falando, isso aqui é muito próximo da realidade. Eu tenho custo de energia elétrica, eu tenho custo de água, eu tenho custo de impostos. Então, tudo caminha paralelamente a essa evolução das blockchains e a capacidade de processamento de transações das blockchains, tudo caminha para que os metaversos dessas big techs, que a princípio vão ser centralizados, porque o que aconteceu com a revolução dos móveis e a internet é que tudo acabou centralizado nos sistemas iOS e Android. No metaverso, a coisa pode andar assim ou não. Como o mundo cripto tem um caráter meio anárquico e vai andando paralelamente e avançando forte também dentro do metaverso, é muito provável que haja uma interoperabilidade e esses metaversos muito centralizados acabem dando um tiro que pode ser no escuro ou um tiro assertivo. Agora, não tem como prever que o metaverso do Fortnite vai ser a base do metaverso no futuro. Hoje uma experiência muito realista. Já teve concertos dentro de metaversos do Fortnite e são verdadeiros sucessos. A interação entre os avatares é muito realística, mas acontece que as vicissitudes dessa evolução dependem de muitos fatores que a gente não tem como prever. O fato é que a gente tem gigantes como Facebook, Apple, Microsoft, a própria Amazon também tá investindo num metaverso que pode ser o maior shopping virtual do mundo, mas as big techs estão trabalhando, as blockchains também de forma mais descentralizada também vem construindo um ambiente no metaverso que pode ou não se conectar com esses metaversos mais centralizados. O fato é que se bilhões de dólares estão sendo investidos nessa tecnologia que vai ser a Web 3.0 e esses desenvolvedores reconhecem que hoje a capacidade de processamento dos dispositivos ainda não permitem, né, essa capacidade ainda não permite uma experiência efetivamente imersiva, ao mesmo tempo eles sabem que num futuro próximo esses dispositivos já vão ter capacidade de promover essa imersão. Porque, no fundo, o que os usuários, que são humanos, querem são novas experiências
e cada vez mais experiências que se aproxime de uma experiência real. E é isso que o metaverso vai proporcionar, não só em termos de consumo, em termos de medicina, em termos de entretenimento. Então, a opinião que eu tenho é que dentro do mundo cripto, vocês diversifiquem o investimento de vocês. Do mesmo jeito que o BlackBerry poderia ter sido um Android, acabou naufragando no meio do caminho. Então, do mesmo jeito que um metaverso específico pode ser o expoente dos metaversos do mundo cripto, eventualmente um ou outro pode naufragar no meio do caminho. Então, a sugestão que eu dou é que dentro desses metaversos do top 3, do top 4, né? Sandy, Mana, Gala, Haka, diversifiquem o investimento de vocês para não deixar tudo aprisionado num metaverso só e de repente uma dessas criptos pode eventualmente explodir de valor, se conectando ou fazendo uma parceria, ou enfim, ou criando um metaverso que caia efetivamente numa experiência imersiva do público. Então a opinião que eu dou é: diversifiquem. O mundo cripto é uma parte importante na construção dos metaversos, principalmente no que diz respeito à descentralização econômica. Metaversos que já existem e com experiências muito realísticas e de imersão muito profundas, como Fortnite, padecem de algum nível de centralização excessivo. Outros não são tão descentralizados do ponto de vista econômico como o Roblox, mas a gente não sabe no futuro quem é que vai efetivamente despontar. A gente sabe que o Mark Zuckerberg até mudou o nome do Facebook para Meta, porque ele tem consciência de que a Web 3.0 nada mais vai ser do que um metaverso, que vai ser a web imersiva, onde os usuários vão ter experiências muito próximas às do mundo real dentro dessa Web 3.0, e que isso se chama, e para isso dá-se o nome de metaverso. Então, o que se sabe é que há muito investimento na casa dos bilhões. A gente não sabe exatamente como isso vai terminar em termos de interoperabilidade, como eles vão se relacionar entre eles, mas o fato é que a internet também começou assim, um pouco confusa, e hoje praticamente tudo se conecta. Algo que é fora da rede é praticamente um negócio inexistente, né? Ninguém consegue conceber de banco a loja de departamento fora da internet, e isso vai acontecer com o metaverso também. Qualquer negócio, da medicina, passando por varejo e até pela advocacia, não vai existir se não tiver integrada a um metaverso. Então essa é a realidade do futuro. Então a sugestão que eu dou para quem investe em altcoins de metaverso no mundo cripto, que o façam de forma pulverizada, sempre diluindo o risco, porque é uma realidade que está só num caráter embrionário, mas que em algum dado momento vai engolir a sociedade. Como aconteceu com a internet. A revolução é silenciosa, mas quando a gente percebe, já se passou praticamente uma década e a gente já está dentro desse turbilhão. Tá bom, pessoal? Fica esse registro desse vídeo. Daqui a pouco eu volto para analisar outras altcoins. Grande abraço.